Fala galera, aqui quem fala é o Alessandro Ribeiro e eu vou contar uma história aqui que aconteceu e por que tem coisas estranhas acontecendo com o mundo e por que são assim e por que é. Enfim, tem duas classificações, não três, não quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito, nem nove, nem 10. Porém, tem duas classificações de Kakudainos, espíritos malignos, os que podem ser salvos e os que não podem ser salvos. Ah, Alessandro, mas como é isso? Enfim, vou explicar. Quando você vê um demônio com nome de El no nome, é porque ele não pode ser salvo, se é um nome próprio dele. Ele não pode, ele é um Sheidin, que é os demônios das tormentas, os deuses das maldições. Não significa que eles deixaram seu principado, sua inteligência, que eles se tornaram imperdoáveis. Enfim, são o mesmo, ou seja, perceberam? São só duas categorias. E Seirin, certeza que vocês já ouviram falar sobre. Seirin, basicamente, qual é a diferença de um Seirin e Shenjin? Ninguém ignorando essas coisas, tá? Ignorando todas essas coisas. Basicamente, falando em palavras humanas, Seirin são os que amam o inferno, a quentura, a tormenta, o autotormento, o ascetismo. Claramente, os Sheidins, não, eles realmente são as hostes da maldade, do mal, do ruim. E os outros estão fazendo sim a vontade dos deuses. É o Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Elion, Altíssimo, e é o Adonai. Eu não pesquisei, mas é o próprio Espírito Santo. Enfim, sempre existiu esses conceitos, nunca existiu uma distinção entre os dois. Sempre a classificação foi Seirin e Sheidin. Enfim, tem um canal muito bom no YouTube chamado Satânia. Enfim, tem classificações que ela fez. Ela não é uma pessoa divina, ela é uma pessoa humana. Ela não sabia disso, pessoal. Enfim, ela não sabia disso, ela não tem essa consciência ainda. Essa consciência está evoluindo no ser humano ainda, que é a consciência búdica, por fim a consciência crítica e depois a consciência átmica, que por si só, acredito eu que seja a última, mas pode existir mais uma, não sei. Enfim, falar não sei não é um ato de... é um ato de imperfeição, porque a verdade é dura e crua, que nós não caminhamos para a perfeição através da imperfeição, porque é exatamente isso que o próprio Demiurgo faz, a própria morte, digamos assim, em palavras humanas, porque, enfim, a morte é natural, ele é uma criatura criada, um ser. E tá errado dizer que ele é um ser que não tem poder sobre esse mundo. Eu não tô falando sobre o planeta Terra, tô falando sobre o Hades. Ele é poderosíssimo mesmo, mas essa é a verdade. Não se maravilheis. A derrota dele já está decretada desde o princípio. Viram? São só dois grupos. Agora analisem essa imagem. Não sei, não tô sentindo nada, porque já estou acostumado, que meu corpo está muito sensível. Analise essa imagem. Vocês sentiram? Bota a mão no vídeo assim, se possível até na tela, e veja essa imagem que está atrás de mim. Dá uma dor de cabeça, né? Para quem é mais sensível, não está acostumado. E realmente, é isso. Mesmo ele sendo Defas, enfim, existem duas classificações, tirando essas classificações. Os Kakodaimons normais, digamos assim,
e os enoquianos. E a classificação certa realmente não está implícita, e muito menos explícita. A classificação certa são cacudários normais, digamos assim, e cacudários enoquianos, que é exatamente isso que eu falo. São cacudaimons e cacudários enoquianos. Os cacudários enoquianos são, sim, se eles perderam o principado e querem vir para cá, é porque eles são semideuses. São os dignos de serem perdoados. Mas como eles vão ser perdoados? Simples. Quando ele realmente é um nome de demônio e recebe esse nome e tem esse nome, e não é, ele pode ser retornado ao renascimento, ele morre, mas não morre na forma de assassinato. Ele morre cumprindo a vontade de Deus, seja qual Deus ele siga. Tá vendo que eles não são totalmente malignos? Por exemplo, Pazuzu, ele não é totalmente maligno. Enfim, ou seja, essa historinha sabe, da carochinha, que todos os espíritos que são anjos caídos são todos malignos totalmente, enfim, e o único que acredito fortemente que seja o próprio maligno é o próprio adversário, não o inimigo. São dois. Percebeu o que eu falei fez efeito? Ou seja, os dois odeiam o inferno. Não sabem o significado do sacrifício. Eles não conseguem mais adorar a Deus nem uma divindade, essa é a verdade. E isso está se intensificando até a consumação dos séculos, nessa geração mesmo. Enfim, eu estava me preparando para fazer esse vídeo, para fazer um novo vídeo, porque eu estava tentando encaixar o momento certo. Não que eu ultrapasse para ver o futuro através. Não, mas às vezes eu faço. E, bem, não existe outras classificações, galera. Sempre foi assim. Por exemplo, Enoque, cacudarmos enoquianos. Ele foi o primeiro a ver isso e Deus já sabia. Ou seja, realmente são cacudarmos enoquianos Seirim e os cacudarmos Seirim. Enfim, mas faça uma distinção que está na Bíblia de João Batista. Sempre quando um espírito vir falar com você, realmente nesse tem óbvio, né? Estamos sim no Apocalipse, no período das dores, é verdade. Porém, uma revelação, não é o fim do mundo, não é o fim do planeta Terra, enfim, isso vai ainda demorar muito, enfim, milênio. E, enfim, não caia na ignorância dos outros, por favor, nem no apego dos outros, porque isso causa sofrimento, mais abruptamente que até o desejo. Enfim, aqui está o desejo, ó, apego e ignorância. Enfim, causam todo o sofrimento, essas coisas, esses três elementos da mente. E se mantém-se digno às palavras dos evangelhos, porque ali que está a interpretação, discernimento e entendimento, que por si só causa conhecimento direto e sabedoria também direta, dissipando a ignorância, dissipando a ignorância, dissipa o apego, aí acaba todo o sofrimento. Quem não quer parar de sofrer? Mas essa é a verdade, são bodhisattvas, eles se mantêm sofrendo para salvar os outros. Essa é a verdade. Enfim, ou seja, são espíritos malignos mais do que os normais, né? Espíritos malignos propriamente dito, o Sheidim, e os Kakodama enoquianos. Eles são espíritos malignos enoquianos, mas o que isso realmente significa? Não foi revelado ainda. Eu não sei. Eles também vão perder seu principado e vão descer, mas por que eles vão perder seu principado? Eu sei uma resposta. Porque eles não estão interessados no homem, na mulher. Eles estão interessados em outras coisas, nos processos que ocorrem ao mexer com as trevas. Exato, ao mexer com a luz. Eles estão interessados nisso. Os outros, estão lixando para você.
Estão lixando enfim. Estão lixando pra esse cara que acha que sabe alguma coisa, o famoso laranjão, mas não sabe de nada, não sabe absolutamente nada de satanismo, não sabe mesmo, não sabe o que é o maligno, não sabe o que é o inimigo, não sabe nada. Eles são os falsos cristos, os anticristos. Não estou dizendo aqui para se abster de julgar, porque o julgamento é leve. Ou seja, existe julgamento porque existe ainda advertência. Se você vê o mundo caminhando para uma possível destruição, esse controle mental que ocorre na mente de pessoas, sério, não se contente, cara, porque Deus, ele caminha da imperfeição para a perfeição, não o contrário. O demiurgo que caminha para a perfeição, para a imperfeição, perceberam? Enfim, eu me puxando de orelha e vão correr mais forte se eu ver muita merda acontecendo. E te digo, o ser humano é muito desobediente. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque eles blasfemaram contra o Espírito e morreram. Não tem mais volta. Exato. Para os 7 reis, não existe mais volta para eles. Essa é a verdade, mesmo ele pertencendo ao terceiro grupo dos escolhidos e eleitos. Uns vão ser enganados, outros vão se manter na fé. Ponto. Acabou. É simples. Essas profecias que escandalizam as coisas sobre mim, que eu já falei que eu sou anticristo nos outros vídeos, e poucas pessoas viram, poucas pessoas acreditam. Porque sabe que poucas pessoas acreditam? Porque elas estão em Deus. Elas sabem o que isso significa. Os tolinhos vão, enfim, que eles imaginem outras coisas. É benefício próprio meu também. Eu sempre disse isso nas entrelinhas no meu canal. E os sábios, os que realmente seguem tem até um inscrito muito fiel meu, que quando ele viu exato, tá eu legal. Quando ele viu eu canalizando o próprio Belial, ele não julgou. Ele falou que gostou das canalizações que eu faço. E Belial, perceba, até ocorreu uma coisa aqui, quem é sensível vai perceber. Belial, o nome dele é Samael, se não Belial, foi o que eu disse. Ele é, sim, um seirim. Enfim, até vou pegar uma anotação aqui que eu fiz no meu caderno, que estou fazendo gnoses, para ver o que ele escreveu. Ele renasceu. Exato. A verdade sobre o suicídio do Seirim, que eles cometem suicídio, que eles cumprem a vontade de Deus, e o Sheirim, que comete assassinato, porque eles não são salvos. Não tem como salvar eles. Enfim, não tem como salvar eles do que vai acontecer. Não tem como. Você não consegue encaminhar um Sheirim. É uma puta de uma impressão. Quando você tem que encaminhar um Sheirim, ele não volta. Você acha que ele voltou, mas ele não volta. Exato. Eles estão condenados ao Margedon para lutarem contra os anjos do Senhor. Nossa, mano. Que ele representa... O Belial representa o pecado da luxúria. E ele se colocou aqui no meu caderno, só prova, como Sheirim. Ou seja, os anjos caídos, eles são enganados, eles sofrem. Todo mundo sofre, ponto. Mas isso é uma verdade tão forte que eu entendo o lado das pessoas de entender que eu sou
uma pessoa em supremacia. Eu não sou uma pessoa em supremacia, eu também sofro. Eu também tenho meus momentos de ganância, de apego, de ignorância. Ou seja, então significa que não podemos confiar em ninguém? Cara, acredite em Deus. Essa é a verdade suprema. Por causa daquela oração do Pai Nosso, que você faz em secreto, em pensamento, e ninguém sabe o que é o seu Pai. E que ninguém sabe o que é o seu Deus, nem eu. Aí é impossível você ser enganado, porque ele se recuperará, te recompensará em público quando você faz essa oração. Por isso é a oração mais forte possível do Pai Nosso. E, enfim, entenda, todo pecado é perdoável. Tá aí a chave. Mas o pecado contra o filho e contra o pai é perdoável. Porém, o pecado contra o Espírito Santo não é perdoável. Se você faz pecado e eles caíram fazendo esse pecado, com certeza foi o pecado dos Sheidins, dos Cacodarmos, exato, é ao contrário. Dos Cacodarmos Noquianos, tô aprendendo, tô falando, é conhecimento direto e sabedoria direta. Já os Cacodarmos, que não são enoquianos, eles não são, digamos assim, enfim, a compreensão humana, eles não são totalmente malignos. Quem são totalmente malignos, pode-se pensar assim, são Sheidins, Cacodarmos Enoquianos. E possivelmente os Cacodarmos Enoquianos blasfemaram contra o Espírito Santo, e o Sheidim, quer dizer, o Seirim, blasfemaram contra o Filho e contra o Pai, que é perdoável, que é digno de um perdão. Mas como isso é possível novamente? Eles podem nascer de novo, como seres humanos. Entenderam? No milênio, aqui e agora. Ou seja, sempre questione tudo, até mesmo essa frase. É verdade. Questione tudo sempre essa frase. Exatamente tudo. Enfim, questione o que eu estou falando. Mas acreditem. Mesmo assim, por causa que eu falei a própria frase. Acredite no que eu estou falando. O bicho vai pegar para aquele que não cumpre o que o próprio Deus, Yahweh, está falando. Quem não cumpre já está condenado. Portanto, não acreditais no unigênito do Pai. Essa é a dura verdade sobre os anticristos. Enfim, e os falsos profetas? Isso eu deixo para vocês. Enfim, Alessandro Ribeiro vazando e tchau.